Josias foi um dos reis mais importantes de Judá, conhecido por sua devoção a Deus e pelas grandes mudanças religiosas que fez. Durante seu reinado, ele se destacou por seu empenho em restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Josias fez reformas profundas que eliminaram a idolatria e trouxeram de volta a observância da lei de Moisés no meio do povo. Fica conosco, e vamos conhecer todos os detalhes do reinado de Josias descrito na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Josias tinha apenas 8 anos quando começou a reinar e governou em Jerusalém por 31 anos. Ele seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, fazendo o que era certo aos olhos do Senhor, e não se desviando do caminho correto. Sua história está registrada na Bíblia nos livros de 2 Reis, capítulos 22 e 23, e 2 Crônicas, capítulos 34 e 35, além de outras referências nos livros dos profetas Jeremias e Sofonias. Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá, mas seus reinados foram caracterizados por grande apostasia. Embora tenha mostrado arrependimento no final de sua vida, Manassés foi um dos piores reis da história do Reino do Sul. E seu filho Amon seguiu pelo mesmo caminho. O rei Josias foi um dos bons reis de Judá. Diferente de seu pai e avô, Josias prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. E no 8º ano de seu reinado, ainda jovem, começou a buscar a Deus. No 12º ano, portanto com aproximadamente 20 anos de idade, ele iniciou uma grande purificação em Judá e Jerusalém, destruindo santuários idólatras, postes da deusa Azerá, ídolos esculpidos e imagens de metal. No livro de 2 Crônicas, capítulo 34, diz que Josias ordenou a destruição dos altares de Baal e quebrou os altares de incenso que estavam acima deles. Ele mandou despedaçar e espalhar os postes de Azerá e os ídolos esculpidos sobre os túmulos daqueles que os adoravam. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre seus próprios altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Ele fez o mesmo nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão e até na distante Naftali. No 18º ano de seu reinado, Josias mandou reparar o templo do Senhor. Nomeou Safã, Maazéias e Joá para supervisionarem a restauração. Eles entregaram ao sumo sacerdote Ilquias a prata coletada para pagar os trabalhadores e comprar materiais para o templo. Enquanto faziam isso, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor escrito por Moisés, e o entregou a Safã, que levou o livro ao rei e leu para ele. Quando Josias ouviu as palavras do livro, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e ordenou que consultassem o Senhor sobre o que fazer. Ilquias e outros homens foram consultar a profetisa Ulda, que lhes disse que Deus estava irado com o povo por terem adorado outros deuses, mas que Josias, por ter se humilhado diante de Deus, não sofreria, e a calamidade anunciada só viria sobre o povo depois de sua morte. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, diz que Josias reuniu todas as autoridades e o povo de Judá e Jerusalém no templo, e leu o livro da aliança para eles. Ele renovou a aliança com Deus, prometendo seguir todos os mandamentos de todo o coração e alma. E todo o povo fez a mesma promessa e renovou sua aliança com Deus. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de Israel e fez com que todos adorassem ao Senhor. E durante o restante de sua vida, o povo não se afastou de Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 35, que o rei Josias também organizou a maior festa da Páscoa, pois nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias. Com todos os sacerdotes, os levitas e os habitantes de Jerusalém, e o povo de todo o Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Antes dele, o rei Ezequias também promoveu uma reforma e a celebração da Páscoa. Porém, a reforma liderada por Josias foi mais completa e extensa. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o Cordeiro Pascal foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele organizou os sacerdotes em suas funções e os incentivou a realizarem seu trabalho no templo do Senhor. Deu ordens aos levitas e consagrados para servir ao Senhor e para colocarem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, e não ficarem mais a carregando sobre os ombros de um lado para o outro, mas que dedicassem seu tempo a servir ao Senhor e ao povo de Israel. Josias também deu ao povo 30.000 cordeiros e cabritos para a Páscoa, além de 3.000 bois de seus próprios rebanhos. Os oficiais do rei também fizeram doações. Quando tudo estava pronto, os sacerdotes e levitas tomaram seus lugares conforme ordenado. Os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que o aspergiram sobre o altar. Eles prepararam as ofertas e as distribuíram entre o povo.
A cerimônia da Páscoa foi realizada como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. Nenhum dos reis havia comemorado a Páscoa como o rei Josias, desde o tempo do profeta Samuel. A morte de Josias ocorreu de forma trágica e precoce na Batalha de Megido em 609 a.C. Naquela época, os assírios estavam em conflito contra os babilônios, e o faraó Neco do Egito estava liderando uma empreitada para tentar ajudar os assírios em Arã. No livro de 2 Crônicas, capítulo 35, no versículo 22, diz que Neco levou seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates. Porém, o rei Josias acabou se sentindo ameaçado pelo rei do Egito e, de forma imprudente e insensata, saiu para lutar contra ele. O faraó Neco enviou mensageiros, dizendo que não tinha nada contra o rei Josias e que estava a caminho da batalha contra outra nação, e ordenou que Josias não interferisse ou Deus o destruiria. Josias, porém, não deu ouvidos e disfarçou-se para lutar na planície de Megido. Mas arqueiros inimigos atingiram Josias, que pediu para ser retirado da batalha por estar gravemente ferido. Então levaram Josias de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo o Judá e Jerusalém lamentaram por ele, e seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Os eventos seguintes na história daquele povo o levaram ao exílio na Babilônia, onde sofreram o julgamento de Deus. O rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Com base nisso, podemos dizer que o rei Josias foi o último bom rei comprometido com a adoração a Deus antes do cativeiro. No livro de 2 Reis, capítulo 23, diz que nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Mais tarde, no Novo Testamento, o rei Josias aparece como um dos nomes citados na genealogia de Jesus, registrada no livro de Mateus, no capítulo 1. O reinado de Josias foi um período de grande renovação espiritual e religiosa em Judá. Ele se dedicou a restaurar o verdadeiro culto a Deus, eliminando a idolatria e promovendo a observância das leis de Moisés. Josias é lembrado como um líder piedoso e determinado, cujo compromisso com Deus deixou um legado duradouro em Judá. Seu reinado é visto como um exemplo de devoção, destacando-se como um dos períodos mais significativos na história do reino. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o reinado de Josias descrito na Bíblia. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!